Socialismo e Espiritismo, obra de Leon Denis, parte final. Existe nas profundezas de certas almas como que um foco cujos raios iluminam coisas que os olhos do vulgo não podem ver. Jaurès não tinha o pressentimento dessa evolução necessária quando escreveu: falta ao socialismo uma filosofia política e social relacionada com a filosofia geral do universo e da vida. Nós encontramos em vários de seus discípulos e biógrafos a mesma afirmação. Um deles o expressa em termos formais: o socialismo será imbuído desse idealismo de Jaurès, ou não existirá. Para eles, assim como para nós, o pensamento é uma força que, pela intensidade adquirida, transforma-se em ação. É isso que nos permite dizer que é o espírito gerador do pensamento e força imperecível que motiva e dirige o mundo. Toda a ação de Jaurès, de uma imensa significação social, não é outra coisa senão a aplicação desse idealismo prático. Jaurès tinha uma intuição profunda das revelações a vir, e suas concepções continham em germe todo o desenvolvimento da futura humanidade. Desde então o véu foi levantado para Jaurès. A sua alma voltou àquele mundo invisível do qual tinha saído, aquele mundo de causas, de forças e leis, um oceano de vida cujas ondas se desdobram e se seguem ao infinito. Lá seu espírito é esclarecido por luzes mais vivazes, sua consciência desabrocha, sua memória dilata, recobra suas recordações distantes e o encadeamento de suas existências se reconstitui. Eu pensei que a alma evoluída de Jaurès, libertada dos liames carnais, gostaria de explorar as profundezas siderais para contemplar as maravilhas que a mão de Deus semeou ali com profusão. Mas não, Jaurès é atraído de volta à terra pelos seus efeitos e, sobretudo, pela preocupação da tarefa interrompida, da obra inacabada. Ele paira sobre os seus companheiros de luta para lhes inspirar, dirigir e moderar. Tendo-me informado que Jaurès se comunicava num determinado grupo espírita bem dirigido, pedi aos meus amigos do espaço, meus guias invisíveis, aqueles mesmos que me instauram a tratar da questão social, que lhe pedisse o seu auxílio e que o trouxessem até nós. Eles o fizeram, e é a eles que devemos o favor de falarmos há alguns meses com o espírito de Jaurès. Aqui estão as circunstâncias. Para se manifestar, Jaurès procede por incorporação. Assim que toma posse plena e completa do médium, adormecido, ele se ergue subitamente à sua altura máxima, fala direto e, pela sua atitude e gestos, lembra o tribuno que solenemente se dirige à multidão. A sua voz é forte, seu discurso vibra com tal energia que rapidamente esgotou os recursos fluidos do médium. Todos aqueles que o ouviram, seja na câmara ou alhures, declaram que é impossível confundi-lo com qualquer outro espírito. Eu reproduzi aqui fielmente o que conseguimos recolher das suas palavras, pois sua locução é rápida e flui como uma onda que nada pode deter. 10 de outubro de 1924. Primeira mensagem de Jaurès. Estou feliz por encontrar em vós, que trabalhais para infundir na consciência dos seres deserdados, moralmente falando, uma doutrina na qual estão expurgados todos os sentimentos confessionais, todos os sentimentos de insinceridade e na qual deve reinar a elevação do espírito. Vossos amigos invisíveis vos têm aconselhado a continuar vossa obra adaptando o espiritismo à causa social. Poucos filósofos abordaram esse ponto de vista. Era tempo de o fazer e espero que a humanidade terrena colha com isso um grande bem. Em cada país, a evolução deve persistir sob diferentes formas. Consagrei toda a minha vida terrena a separar a humanidade dos princípios que eu qualificaria de mórbidos, feitos do egoísmo, das paixões e do lucro. Podeis me objetar que em todas as classes da sociedade há indivíduos que são mais ou menos sinceros e, portanto, mais ou menos meritórios. Se nos círculos sociais existem partes menos brilhantes do que
outras é necessário que umas ilumine as outras do ponto de vista moral. O que desejo vos dizer hoje é que, pela minha natureza, eu quis mostrar aos homens inteligentes e honestos que uma parte da humanidade tem sido desgraciada, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista da independência moral. A humanidade não é perfeita, nem pode ser perfeita, porque temos de levar em conta a escala das existências sucessivas. Essa escala existe realmente, e a evolução se acentuará quando esse conhecimento vier contemplar todas as vidas humanas. O que vós disserdes de mim a respeito dos Languedoc, do meu trabalho, dos meus discursos, do meu amor pela terra, das minhas produções intelectuais, tudo é exato e se manifesta o meu apego à terra da França. Do ponto de vista psíquico, sempre fui impregnado com a fragrância do meu solo nativo. Desejo que as individualidades se harmonizem como se harmoniza o solo francês. Agradeço à nação francesa por me ter dedicado uma memória. Fui mal compreendido e transformado num agitador de ideias que não procurava senão perturbar a ordem estabelecida. Nunca tive esse pensamento nem intenção. Um único objetivo dirigiu a minha vida política: lançar um pouco de luz sobre a consciência dos homens e ajudá-los a harmonizá-la, e lhes inspirando as doutrinas da caridade, da justiça e do desinteresse pessoal. É por isso que perdoo o infeliz que me tirou a vida. Quanto às interpretações do Sr. Reynolds, eu não teria me tornado um comunista de Moscovo. Eu sou, sobretudo, um socialista francês. Meu socialismo se baseia na justiça e na sua adaptação à raça francesa, pois presumo que sobre o solo da França os pensamentos devem se fundir e se unir num raciocínio feito de sensibilidade e de bom senso, e não semeado o terror para obter uma submissão passageira. 17 de outubro de 1924. Outra mensagem de Jaurès. Vossos guias me chamaram e estão me apoiando com seus fluidos a fim de que um contato mais íntimo se estabeleça entre nós e que o polo atrativo constituído pelo vosso grupo para tal fim possa ser reforçado. O médium não conhece minha obra e isto está de acordo com as minhas ideias. É essencial que ele não esteja a par dos meus trabalhos. Na minha derradeira vida, tive a convicção de que nem tudo cessava no seio da morte terrena e que havia formas de existência fora da vida material, animando as criaturas do vosso planeta, que é um dos menos evoluídos do universo. Assim, tudo, eu sonhava em criar uma aproximação entre as diferentes classes sociais. Um dia o materialismo será comprimido, a inteligência tomará o controle, as classes vão se fundir, o indivíduo, através do seu subconsciente, classificará a si mesmo sob o ponto de vista do seu desenvolvimento. Vós estáis num período de transição, de tentativa e erro. As forças fluídicas produzirão fenômenos de reconstituição. Estais certos de que a vida é universal, progressiva e que as ondas e os fluidos são os seus principais elementos. 27 de outubro de 1924. Outra mensagem. Vós vos encarregaste da tarefa de estabelecer o paralelo, a correlação entre o socialismo e o espiritualismo. Efetivamente, o espiritualismo é a centelha idealista que deve ligar-se à lareira socialista e fazê-la projetar raios fertilizantes. O socialismo é uma emanação das forças invisíveis cujo conjunto constitui um equilíbrio racional na marcha da vida universal. Não se deve tomar a palavra socialismo num sentido pejorativo. Para muitos dos vossos contemporâneos, esta palavra é sinônimo de anarquismo, bolchevismo e de comunismo. Não é este o caso. Remontando na história das religiões, a unificação social através da elevação do pensamento pode ser encontrada, mas os tribunais, os doutrinários, não eram subservientes a nenhuma casta religiosa, e é por isso que se desnaturou o significado das suas palavras. Não se pode negar que a socialização religiosa seja excelente em seu princípio, mas lhe faltou associar mais liberdade moral. É necessário agora que uma radiação de uma essência superior inspire as doutrinas
relativamente novas que devem orientar o curso da vossa sociedade moderna. Já passou a hora em que o socialismo religioso pode tomar um novo fôlego. O indivíduo deve desenvolver-se como a liberdade de pensar com o seu pleno e completo livre-arbítrio, o único elemento capaz de tornar o seu raciocínio mais viril. Atualmente, nem todos emitem eflúvios suficientemente fortes para se comunicar com os planos vibratórios do espaço. Portanto, é necessário esclarecer e sustentar as massas que apenas podem, para se instruir no espírito da justiça e da razão, procurar orientações em leis demasiado antigas e muito pouco lógicas. É preciso fazer com que o homem compreenda de uma maneira clara e precisa que a ciência que um dia o deve esclarecer é tanto espiritual como racional e que existe uma correlação entre o pensamento do ser humano e os eflúvios que circulam em torno dele. Dessa maneira, ele irá se sentir cada vez mais ligado a esta natureza imutável, que é uma maravilha de equilíbrio e sutileza vibratória. Um duplo trabalho se impõe do ponto de vista social humano, um inventário de todos os abusos e a procura dos meios indispensáveis para o bom funcionamento de uma sociedade. Remover todos os sentimentos de egoísmo que só geram ódio e inveja, que cada um trabalhe para o seu desenvolvimento pessoal, externalizando do seu próprio eu uma força que, ao se vincular instintivamente às grandes forças do espaço, consiga lhe inspirar um ideal superior, uma fé na natureza imperecível e em si próprio capaz de sustentá-lo nas suas provações. O que podemos acrescentar a estas palavras de Jean Jaurès? Conservou ele suas opiniões da Terra, mas as expõe num plano mais amplo, com aquela altura de visão que o espírito evoluído pode adquirir no seio dos espaços. Jaurès está bem vivo, sempre humano, e o mundo invisível ao qual ora ele pertence, na realidade, formam com a humanidade terrena um único todo, pois a humanidade é dupla e as suas duas partes constituintes se penetram e renovam-se incessantemente através do nascimento e da morte. Em todos os tempos, em todos os meios, os invisíveis têm participado da obra humana, muitas vezes sem o conhecimento dos encarnados. A Igreja, pelas suas doutrinas e práticas, cavou um abismo entre estas duas metades da humanidade. Contudo, graças ao Espiritismo, eis que elas se ajuntam e se unem numa imensa tarefa de renovação e de progresso. A humanidade, privada durante muito tempo da sua consciência coletiva e ignorante de si mesma e de seu propósito, errou por caminhos sangrentos ou ilameados sobre a condução de maus pastores. E aqui está ela, a humanidade, na sua solidariedade reconquistada. Seus elementos do além-túmulo rejuntam-se aos da terra para reconstruir esta grande unidade na sua potência moral e na sua plenitude de vida. A partir de agora, agrupando em feixes todas as vontades e forças radiantes, ela avançará com maior confiança sobre o olhar de Deus em direção aos altos destinos que a esperam.